tão abençoado, culto importante para nossas vidas espiritual, para estarmos celebrando nessa noite o sacrifício de Cristo na cruz, que esta é a razão de estarmos aqui, vivos, fortes e animados na presença de Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Livro do profeta Isaías. Por bondade, abra sua Bíblia. Sou de casa, então dispensa apresentações, vamos ao que interessa, mas que Deus abençoe todos os irmãos, que Deus abençoe o corpo de obreiros, as igrejas, das subcongregações que estão aqui conosco. Deus abençoe o meu pastor Servílio Santiago, missionária Creuza, e todos os meus amigos que estão aqui. Tanta gente boa para transmitir a palavra hoje, mas sobre mim está essa responsabilidade. Eu quero aproveitar cada segundo para Deus falar através da nossa vida. Livro do profeta messiânico, capítulo de número 53. Capítulo de número 53. Abra aí a sua Bíblia. Todos acharam? Bem fácil. Vamos lá? E assim diz a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca, e não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No contar de até 3, eu gostaria que você repetisse e frisasse só essa parte do texto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vamos lá? 1, 2, 3. Quero ouvir só os homens agora. Vamos lá? Só os homens. 1, 2, 3. Mulheres, vamos lá? Mostrar como é que faz? 1, 2, 3. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor e se assentar, me suportar por algum minuto? Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que estamos diante de Deus, nesse culto tão abençoado, culto de celebração da ceia do Senhor. E Deus nos agracia essa noite com um texto muito importante, um texto aonde, quando nós lemos, aqueles que são pentecostais, aqueles que professam essa fé maravilhosa, entende o texto, porque o texto é autodidático, e sendo autodidático, o próprio texto já tira de nós suspiros de alívio ao saber que o castigo estava sobre ele, e por causa que estava sobre ele, hoje nós temos paz. Seria muito ruim tratar só desse assunto, porque o livro de Isaías é um livro poderoso. E por ser um livro poderoso, ele é do começo ao fim. Ele é um livro poderoso não só pela sua escrita, mas também pelo seu conteúdo. E para conhecimento da igreja devemos tratar isso, porque todos nós sabemos que a Bíblia por completo tem
66 livros. E o livro de Isaías tem 66 capítulos. A primeira parte da Bíblia, que são os primeiros 39 livros que conhecemos como no Antigo Testamento, esses livros falam da lei e são destinados especificamente para os judeus. E surpreendentemente, o livro de Isaías também, os seus primeiros 39 capítulos são destinados e falam em seu resumo sobre a lei, do juízo e do castigo divino, e também foi direcionado para os judeus. Já a Bíblia, nos seus últimos 27 capítulos, que chamamos de Novo Testamento, falam da graça, da salvação e da volta de Jesus, sendo agora dirigida os textos não só para os judeus, mas foi abrangente também para os gentios. E o livro de Isaías não é diferente, porque os seus últimos 27 capítulos também falam da graça, da salvação, da volta do Messias, e também foi destinada para os gentios, aqueles que não são judeus. O livro de Isaías, ele é o resumo de toda a Bíblia, sendo Cristo o assunto central da Bíblia e Cristo o assunto principal do livro de Isaías. Torno a dizer que o livro de Isaías é um livro poderoso, porque os homens de Deus no Novo Testamento citaram vários trechos, baseando em suas mensagens, palavras, capítulos que há no livro de Isaías. Como, por exemplo, Pedro, em sua primeira epístola, citou coisas que Isaías disse em seu livro. João, por sua vez, em seu evangelho, no capítulo de número 1, verso de número 23, citou o que Isaías disse no capítulo de número 40. João também, em seu livro, capítulo de número 12, citou o que Isaías disse no capítulo de número 6. E até Jesus usou o livro de Isaías como base em um dos seus ensinamentos, em Lucas, capítulo de número 4, quando diz que Jesus, cheio do Espírito, voltou a Galiléia e, estando em Nazaré, em um dia de sábado, Jesus entrou em uma sinagoga para ensinar. E antes de Jesus começar o seu ensino, ele pegou um rolo, e esse rolo era um livro, e esse livro era o livro de Isaías, e para dar base ao seu ensinamento, Jesus citou Isaías 61, verso 1 e 2, e Jesus disse: "E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração e para pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e dar liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor." Se o livro de Isaías é totalmente poderoso e homens no Novo Testamento citou alguns trechos que há no livro, o capítulo de número 53, aonde nós lemos, também é muito poderoso, porque Paulo faz menção do capítulo 53 aos crentes em Coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, Paulo cita o capítulo 53 de Isaías. João cita o capítulo 53 de Isaías em seu livro, no capítulo de número 12, quando João diz, para dar base ao seu ensinamento, dizendo: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? E eu quero lembrá-los que de lá para cá, o livro de Isaías é tão poderoso, o capítulo de número 53 é tão poderoso, que de lá para cá, através dos milênios, entra geração, sai geração,
as palavras que Isaías profetizou vêm salvando e libertando vidas. Temos como exemplo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, temos Filipe e o eunuco etíope. O eunuco estava em sua carruagem, saindo de Jerusalém, voltando para a sua terra. E o texto diz que o Espírito incomodou Filipe para ir ao caminho. Quando Filipe chega no caminho, ele encontra a carruagem. Filipe corre, fica lado a lado da carruagem, e Filipe vê que o eunuco estava lendo um rolo, que era um livro, e o livro era o livro de Isaías que o eunuco estava lendo. Filipe, cheio de autoridade, pergunta: entende tu o que lês? O eunuco responde: como vou entender se não tem quem me explique? O texto diz que o eunuco parou a carruagem, Filipe entrou dentro da carruagem, e Filipe viu que o eunuco estava lendo o capítulo 53, em sua vez o verso de número 7, que diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Filipe explicou tão bem o texto de Isaías 53, que o eunuco disse para Filipe: mas quem é que o profeta Isaías está dizendo no texto? Está dizendo de si mesmo ou de outra pessoa? Filipe, cheio de autoridade, responde: não, ele não está falando de si mesmo, ele está tratando no texto sobre Jesus o Nazareno, que desceu, subiu na cruz, morreu, derramou até a sua última gota de sangue para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Filipe ensinou com tanta propriedade que Filipe passou até pelo batismo de Jesus, e o texto diz que a carruagem passando por um riacho de água, o eunuco se converteu de verdade, e automaticamente o eunuco olhou para Filipe e diz: aí está a água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco olhou para Filipe, Filipe olhou para o eunuco e diz: o que te impede é você confessar que Jesus é o teu único e suficiente Salvador, e que Ele morreu para te dar a vida eterna. O eunuco olhou e respondeu: eu confesso que Jesus é meu único e suficiente Salvador. O que me impede agora? Agora o que te impede é descer da carruagem. Eunuco: então eu desço. O que te impede é tirar tuas vestes reais. Eunuco: então eu tiro. E Filipe disse: o que te impede é entrar na água. Eunuco: então eu entro. E o eunuco parou a carruagem, entrou nas águas e nasceu como uma nova criatura. Capítulo 53 de Isaías é muito poderoso de lá para cá. Para entendermos o porquê que o livro de Isaías é tão importante, devemos saber em que época que Isaías viveu, pois Isaías viveu durante um tempo em que a crise nacional pairava sobre Israel. Deus usou a Assíria para disciplinar o povo. Quando a Assíria chegou para dominar a terra, os assírios exigiam grandes tributos, senão os soldados assírios matariam todos. Nesse tempo, Deus levantou Isaías para pregar a palavra de arrependimento. Israel, que era o reino do norte, foi vítima deste mal, porque não deram ouvidos à palavra profetizada pela boca de Isaías. Já Judá, que era reino do sul, deram ouvidos à palavra do Senhor pela boca de Isaías. E o texto diz que Deus livrou Judá, reino do sul, em uma noite enviando um anjo, e esse anjo matou 185.000 soldados assírios, e a Síria teve que recuar. Isaías serviu o Senhor durante
durante 40 anos e continuou servindo a Deus na perseguição por mais 20 anos. E durante esse tempo que Isaías serviu ao Senhor, Isaías viu reis entrando e saindo sobre o reinado de Israel. Isaías profetizou no reinado do rei Uzias, e Uzias reinou cerca de 52 anos. Foi uma época de prosperidade e calmaria para a nação, pois Uzias servia ao Senhor. E no livro de Isaías, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 5, nós vemos que até aqui Isaías era um profeta muito duro e sem misericórdia. Quando nós lemos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo de número 5, nós vemos que Isaías só profetizava profecia dura. Isaías só profetizava condenação, pois ele não via esperança para o povo de Deus. Tanto é que a sua profecia tinha um estilo. Todas as vezes que ele ia profetizar, ele dizia: ai de ti, ai de vós, ai do povo que perece. E ele diz pelo menos 6 vezes essa expressão, ai de vós. Mas todos nós sabemos que Deus levanta o profeta conforme a necessidade do povo. Enquanto Isaías estava profetizando só palavra dura, e muitas das vezes sem Deus mandar, porque Isaías ele tinha livre acesso ao palácio. Isaías tinha livre acesso ao rei Uzias, diferente dos outros profetas que passaram por Israel, diferente de Elias, que teve que fugir para não morrer pelas mãos de Jezabel, diferente de Ezequiel, diferente de Jeremias. Isaías ele entrava e saía a hora que ele queria, falava e profetizava aquilo que ele queria. Muitos dizem que ele tinha um nível de parentesco com o rei Uzias. Uns dizem que ele era tio, outros dizem que ele era primo, por isso que ele tinha livre acesso, falava o que queria. Para ele o povo não tinha mais jeito, para ele o povo não tinha mais solução, para ele o povo não tinha mais saída. Mas no capítulo de número 6, sabendo que Deus levanta o profeta conforme a necessidade do povo, Deus unge, separa, consagra Isaías para o ministério profético. Deus unge, separa e escolhe Isaías para o ministério profético. Diferente de um sacerdote que já nascia sacerdote, porque tinha que fazer parte de uma tribo. Já um profeta, Deus tinha que chamar, Deus tinha que separar. E no capítulo de número 6, Deus vê a necessidade e separa Isaías para o ministério profético. E o próprio Isaías escreve dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo para aquele que estava no trono, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Até aqui Isaías só conhecia o reino e o trono de Uzias. Até aqui Isaías só conhecia e via a pureza, a impureza do povo. Mas quando ele viu o trono, ele se enxergou. Ele viu que ele era tão dependente de Deus quanto o povo. Ele viu que ele era tão injusto quanto o povo. Ele viu que ele era tão impuro quanto o povo. E depois que ele vê o trono, a capa cai, e ao invés dele dizer ai de ti, agora ele diz ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros
e habito no meio de um povo de impuros lábios. Depois que ele reconheceu que ele era dependente de Deus, o texto diz que Deus separa ele e consagra ele ao ministério. E como que foi essa separação? E ele diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, e com ela tocou em meus lábios e disse: eis que isso toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Depois disso, Isaías ouve pela primeira vez a voz do Senhor. Até o capítulo de número 5, profetizava à torta e à direita, mas nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Até o capítulo de número 5, apontava o dedo na cara do povo e dizia o que queria, mas nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Mas depois que ele viu o trono, depois que ele reconheceu que ele era tão pecador quanto os outros, depois que a brasa tocou em seus lábios, ele ouve a voz de Deus, e Deus diz para ele: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías abre a boca e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E daí para cá, parece que vejo Deus olhando para Isaías e dizendo: Isaías, se prepara, porque a partir de hoje você vai profetizar o que ninguém nunca profetizou. A partir de hoje você vai ver o que ninguém nunca viu. A partir de hoje você vai viver o que profeta nenhum nunca viveu, porque hoje eu te separo por profeta. Glória, aleluia. Depois disso, Isaías ele passa um período sem profetizar, porque o rei Uzias morre. Depois vem Jotão. Jotão reina por 4 anos, e durante 4 anos você não vê Isaías profetizando. Durante 4 anos você não vê Isaías apontando o dedo na cara de ninguém, porque Isaías entendeu que profeta só profetiza aquilo que Deus mostra. Se Deus não mostrou, fica quieto. Se Deus não falou, fica quieto. Se Deus não revelou, fica quieto. Mas se Deus é contigo e Ele te deu uma palavra, abre a boca, profeta. Deixa Deus te usar. No capítulo de número 7, entramos no reinado de Acaz. Acaz reinou durante alguns anos. Depois que ele é separado para o ministério profético, Isaías ele recebe revelações fora do comum. Isaías agora ele não profetiza baseado naquilo que ele vê em seu tempo. Ele profetiza coisas que vão acontecer 700 anos depois. E a primeira vez que ele profetiza 700 anos depois daquilo que ele está vendo foi no reinado de Acaz, no capítulo de número 7 de Isaías. E como é que estava o povo? O povo durante o reinado de Acaz estava banhado em todo tipo de pecado, banhado na idolatria, fazendo sacrifícios humanos a deuses estrangeiros. E tanto é que o templo do Senhor foi profanado, os altares de deuses estranhos foram levantados dentro do templo, até que chegou um tempo que o templo se fechou. Nesse tempo, Isaías olha e vê que não tem mais solução para o povo. O povo fechou o templo do Senhor, o povo permitiu a idolatria entrar. Nesse tempo Deus olha para Isaías e diz: Isaías, está na hora de profetizar. Para tirar o povo desse pecado, alguém vai ter que descer. Para tirar o povo dessa condenação, alguém vai ter que descer. E no capítulo de número 7, ele vê e ele sente o que vai acontecer 700 anos depois. E do capítulo 7, 700 anos depois, vai dar em Lucas, capítulo de número 1. E o que Isaías em seu tempo vê? Ele vê o anjo Gabriel descendo em Nazaré, na casa de uma virgem, separada para o casamento. E Isaías vê o anjo dizendo para essa jovem: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres,
vez. Maria leva um susto e o anjo diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e do teu ventre conceberá e dará à luz a um filho. No capítulo 7, do versículo 14 de Isaías não aguenta e profetiza, e ele diz: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome é Emanuel, Deus conosco. É aí que vem os problemas, porque ele profetiza no seu tempo aquilo que ele viu 700 anos depois, e o povo não acredita. Porque como que uma virgem vai conceber? Como que uma virgem vai gerar antes do casamento? O povo não dá crédito e continua banhados no pecado. Depois disso, Isaías vê e profetiza o início do ministério de Jesus, capítulo de número 40. E do capítulo 40 de Isaías, 700 anos depois, vai dar lá em livro de Mateus, capítulo de número 7. E o que Isaías vê? Ele vê alguém preparando o caminho para o ministério de Jesus nascer. Ele vê um homem no Jordão pregando a palavra de arrependimento. E quem é o pregador? João Batista. E João Batista tem uma palavra, uma mensagem na boca que ele não muda. E o que ele prega? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele vem e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo do céu. Isaías vê isso, e no capítulo 40 ele profetiza: a voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas, porque ele vem. Endireitai as vossas veredas, porque ele vem. Se conserte, porque ele vem. Endireitai os vossos caminhos, porque ele vem. Edificai os vossos altares, porque ele vem. Ele vem. Ele vem. Se no capítulo 40 Isaías profetiza o início do ministério de Jesus, no capítulo de número 53 Isaías vê e profetiza o final do ministério de Jesus. Para entendermos o capítulo de número 53, devemos entender de Isaías 53, 700 anos à frente, aquilo que ele enxergou, e vai dar justamente em João capítulo de números 13, 24 horas antes da crucificação de Jesus. E o texto diz que era a semana da Páscoa. João 13 provavelmente foi numa quinta-feira, porque no domingo anterior Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. Na segunda-feira Jesus purifica o templo. Na terça ele tem um conflito com os líderes religiosos. Na quarta ele tem um certo descanso. E na quinta temos a última santa ceia de Jesus com os seus discípulos. E o texto diz que pela manhã os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, é Páscoa. Onde é que vamos celebrar a ceia? Onde é que vamos ter um momento de comunhão? Jesus olha para eles e diz: entrem na cidade. Vocês vão ver um homem com um cântaro de água na cabeça. Seguem ele. Na casa que ele entrar, vocês se apresentam ao dono da casa. E o dono da casa já tem preparado um cenáculo. E o texto diz que foi assim. E os discípulos foram e entraram na casa, e o cenáculo já estava mobiliado e preparado para a última ceia de Jesus com os seus discípulos. E entrando no cenáculo, para entender, alguém quer entrar no cenáculo comigo aqui essa noite? E Jesus entrando no cenáculo, já era de tarde. Jesus chega na porta do cenáculo, ele vê umas talhas cheias de água. Jesus vê também uma vasilha à parte vazia. Jesus vê também algumas toalhas penduradas. Jesus olha para o meio do cenáculo e Jesus vê um certo tipo de tapete que eles chamavam de mesa. Jesus
Jesus vê 13 almofadas, uma diferenciada no meio, 6 à direita e 6 à esquerda. No meio da mesa tem uma jarra de cerâmica com vinho. No meio da mesa tem um cordeiro assado. Na mesa tem pães sem fermento e ervas amargas. O texto diz que os discípulos estavam muito felizes e já foram entrando e se assentando à mesa. Jesus olhou e viu que nenhum dos discípulos se preocuparam em lavar os pés antes de se assentarem à mesa. Até porque a prática do lava-pés para um judeu era obrigatória. Primeiro, porque Jerusalém ficava no deserto muito árido, empoeirado, e os pés ficavam sujos, e era obrigatório lavar os pés antes de se assentar à mesa. Segundo, porque como a mesa era muito baixa, os pés ficavam muito próximos à comida da ceia. Por isso que era obrigatório a prática do lava-pés. Mas os discípulos nem se importaram, porque o dono da casa liberou a casa, mas não liberou um servo para fazer o serviço, porque tinha um servo que ficava na porta e lavava os pés dos convidados, e os discípulos não quiseram descer o nível de servo só porque estava andando com Jesus. Jesus olhou e observou e viu que era uma hora propícia para dar um grande ensinamento aos discípulos. E o texto diz que Jesus se levantou da mesa, foi na porta, pegou a toalha, colocou nos lombos, encheu a vasilha vazia com água e começou a lavar o pé dos discípulos. E Pedro está olhando. Jesus lavou o pé de Tomé, mas Pedro está olhando. Jesus lavou o pé de João, Pedro está olhando. Jesus lavou o pé de Mateus e Pedro está olhando. Jesus lavou o pé de Judas e Pedro está olhando. Quando Jesus chega para lavar os pés de Pedro, Pedro encolheu os pés. E Pedro faz uma pergunta: Senhor, tu queres lavar os meus pés? E Jesus diz: o que eu faço hoje, tu não entende, mas amanhã tu vai entender. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, o que eu faço hoje, quinta-feira, tu não entende, mas amanhã, sexta, tu vai entender. Porque Pedro achou um absurdo o mestre se passar por servo e lavar os pés de seus discípulos. Em outras palavras, Jesus estava ensinando para os discípulos que eles nunca viram um ser tão grande, que se fez tão pequeno, a fim de que os pequenos se tornassem grandes em sua presença. E o texto diz que Jesus olha para Pedro e disse: se tu não deixar eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro reconhece, Pedro diz: então lava os meus pés, lava minhas mãos, se possível também lava a minha cabeça. Depois disso, o texto diz que o momento essencial começa. Jesus pegou o pão, levantou, deu graça, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Depois disso, Jesus pegou o cálice, levantou e disse: bebei de mim todos, isso é o meu sangue que será derramado por muitos. Depois disso, o texto diz que já era de noite e Jesus saiu dali, caminho para o Monte das Oliveiras. Já era noite da quinta-feira. No capítulo 14, Jesus consola os discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. No capítulo 15, Jesus continua dando ensinamento aos discípulos. Capítulo 16, Jesus continua ensinando os discípulos. No capítulo 17, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. No capítulo 18, Jesus já está no Getsemane e Jesus disse aos discípulos: a minha alma está angustiada, fiquem aqui e orem e
vigiem comigo. E Isaías, em seu tempo, está vendo tudo isso. E Jesus, ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E Isaías está vendo tudo isso. No capítulo 19, Jesus está diante de Pilatos. No capítulo 19, Jesus está sendo açoitado. No capítulo 19, Jesus está recebendo uma coroa de espinhos. No capítulo 19, Jesus está carregando a cruz em direção ao lugar chamado Gólgota. No capítulo de número 19, Jesus brada e diz: tenho sede, e deram para ele vinagre. No capítulo 19, Jesus está na cruz e disse: Tetelestai, que significa Pai, está consumado. No capítulo 19, Jesus morre na sexta, fica no sábado, mas pelo domingo, pela madrugada, oh glória, ele ressuscitou. Isaías enxergou tudo isso, e em seu tempo, no capítulo 53, ele diz: quem dará crédito à minha pregação? Quem dará crédito à minha pregação? Em outras palavras, ele estava dizendo: se eu falar o que eu vi, ninguém vai acreditar. Se eu profetizar o que eu vi, ninguém vai acreditar. E o interessante é que a profecia do capítulo 53 não está em ordem cronológica, porque ele começa da ressurreição. Ele diz: porque foi subindo como renovo. Porque foi subindo como renovo. Aqui ele está dizendo, fazendo um paralelo com o livro de Jó, no capítulo de número 14, porque Jó diz: porque há esperança para a árvore que foi cortada, ao cheiro das águas brotará e dará renovo como de renovo. E no versículo 14 Jó diz: morrendo o homem, porventura tornará a viver. Para Jó, um homem que morresse, ele nunca iria ressuscitar. Mas Isaías vem dizendo: Jó, tem razão, ninguém que morre tem poder de subir como renovo, porque Samuel morreu e não subiu como renovo, Saul morreu e não subiu como renovo, Davi morreu e não subiu como renovo. Mas eu vi um homem que foi cortado na sexta, oh glória! Ficou no sábado, mas no domingo subiu como renovo. Ele subiu como renovo. Capítulo de número 5 da profecia do capítulo 53, verso 5, ele diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo é esse? Quem é que é castigado e no castigo traz a paz? Para entendermos que castigo é esse, eu já encerro, temos que voltar ao livro de Gênesis, porque desde a criação Deus não criou nada que causasse dor e desespero ou enfermidade ou castigo para o homem. Mas depois que Adão e Eva caiu por conta do pecado, o pecado entra, e o pecado entrando também entra o castigo. E qual é o castigo? Vai nascer e vai morrer. Para colher vai ter que plantar, para dar a luz vai ter que sentir dor. E para Deus representa o castigo da humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 18 diz: e a terra produzirá espinhos. Se os espinhos é sinônimo de dor e de angústia e de castigo, antes de Jesus subir à cruz, o que colocaram sobre ele? A coroa de espinhos. E não é espinhos que você vê no jardim. Diz que os espinhos que colocaram, trançaram a coroa e colocaram sobre Cristo, tem o nome de espinho de acás, de 5 a 10 centímetros, e duros como um prego de aço.
E o texto diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os soldados, para colocar a coroa em Cristo, pegaram uma vara para não se machucarem, porque o castigo era só dele. Pegaram a vara e forçaram a coroa na cabeça de Jesus, a fim dos espinhos penetrarem na cabeça de Jesus. E Isaías está vendo tudo isso. Isaías diz: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu encerro dizendo que com isso a igreja pode dormir tranquila, porque o sangue que escorreu entre os espinhos nos traz hoje a paz de sermos salvos e banhados pelo sangue de Jesus. Com permissão do pastor, meu tempo já foi, se coloque de pé. E sobre si o castigo estava sobre ele, e sobre ele nos trouxe a paz. O interessante que eu vejo que no capítulo 53, Isaías vê o Cristo machucado, Isaías vê o Cristo ensanguentado, ferido e sem beleza nenhuma, mas a igreja vai ver ele como ele é. A igreja não vai ver ele ferido, a igreja não vai ver ele ensanguentado, até porque Isaías viu Cristo na sua segunda vinda, mas a igreja vai ver Jesus na sua segunda vinda. Por quê? Porque na primeira vinda ele veio em uma manjedoura, mas na segunda ele virá nas nuvens. Na sua primeira vinda ele veio para os pecadores, mas a segunda ele virá para os salvos. Na sua primeira vinda ele veio e usou uma coroa de espinhos, mas na sua segunda vinda ele usará uma coroa de glória. Na primeira vinda ele veio montado em um jumento, mas na segunda ele virá montado no cavalo branco, com uma coroa de glória, vestido de linho fino, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pega na mão desse crente que está ao teu lado. Pega na mão desse crente que está ao teu lado. Isso aqui é mensagem para quem crê que ele está vivo. Isso aqui é mensagem que não gera agenda, eu sei, mas o meu dever é fazer você entender que o sangue que foi derramado entre os espinhos te trouxe a paz. E qual é a paz? Salvação. Qual é a paz? Vida com Deus. Qual é a paz? O nosso nome escrito no livro da vida. Qual é a paz? Avivamento. Qual é a paz? Santificação. Qual é a paz? Vida íntegra diante de Deus. Qual é a paz? Caminhos desviados do pecado. E sendo assim, se você quer, levanta a mão. Eu quero ouvir a igreja orando para me entregar o microfone. Se você não deu glória a Deus até agora, no mínimo agradeça a Deus, porque sobre Ele estavam nossas dores e as nossas transgressões. Se você é grato a Ele, eu quero ouvir a voz da igreja orando, 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 orando. É por isso que a igreja tem que se alegrar, porque Ele não está morto. Se Ele não está morto, a igreja está viva, rompendo em fé. Se você crê, eu quero ouvir a tua voz, se manifeste aí. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Estava sobre Ele. Glória. Essa esperança o diabo não vai roubar do
estava sentado na mesa é santo. Quem subiu na cruz é santo. Quem carregou sobre si as nossas enfermidades é santo. Se Ele é santo, nós vamos participar hoje na celebração. Se você crê, levanta as suas duas mãos para cima. Se Jesus falou contigo através dessa humilde